no domingo já não tinha feito um bom jogo também, mas venceu, isso que importa. A gente falou aqui, Campeonato Brasileiro você tem que vencer, e foi com o time titular. Dessa vez, quando a gente for fazer a análise do Flamengo, a gente precisa levar em consideração todo o contexto. Vamos lá, o Flamengo entrou com um time praticamente misto, porque Jorginho e Arrascaeta, inclusive a Arrascaeta nem relacionado foi. E eu acho até que o Felipe Luiz poderia ter poupado mais gente. Desde o primeiro minuto a gente pôde ver o Léo Ortiz extremamente cansado fisicamente. A gente via ali o Léo Ortiz errando algo que claramente era por conta da parte física. Mas enfim, entrou com um time misto, sem os dois principais jogadores do meio de campo. Jorginho e Arrascaeta. Jorginho e Arrascaeta. E só tinha mais um, que era o... de reserva. Esses eram os 3 poupados. Exatamente. O resto era o time normal. Exatamente. Mas aí vem um lado bom. Pelo menos a gente pôde ver o Matheus Gonçalves fazendo uma boa partida no primeiro tempo. Para mim, eu considero algo positivo a se tirar desse Flamengo diante do Atlético Mineiro. Então, quando a gente for levar em consideração a partida do Flamengo, tem todo esse contexto. E aí, no segundo tempo, o que Felipe Luiz faz? Ele utiliza o jogo para dar minutagem aos reforços. Os reforços nem treinaram. Samuel Lino nem tinha treinado direito com os demais companheiros, entrou em campo, fez uma partidaça. O Saul fez uma partidaça, mesmo não estando na sua melhor forma física. O Emerson Royal não jogava desde janeiro e entrou, inclusive, quase fez um gol. Então, assim, o Flamengo, eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo, porque de fato poderia ter sido pior. O Atlético Mineiro fez sua melhor partida na temporada para muitos torcedores do Atlético Mineiro e mesmo assim só venceu o jogo graças a uma falha individual do Léo Pereira. E aí vai minha crítica. Não dá para errar da forma que erraram. Isso para mim foi soberba. E o Felipe Luiz, eu entendo o Felipe Luiz no discurso da entrevista coletiva, de não bater nos seus jogadores, de defender seus jogadores. Sim. Mas eu espero que nos bastidores internamente ele cobre sim os jogadores. Porque eu sou um cara que eu venho elogiando o Léo Pereira aqui há muito tempo. Mas dessa vez eu preciso criticar. O erro dele foi falta de atenção, soberba, a gente tem vários adjetivos. Não dá para errar nesse tipo de situação, ainda mais num jogo que é mata-mata. Ainda mais que é um jogo de Copa do Brasil. Ah, mas Copa do Brasil não é a grande prioridade do Flamengo. E daí? Vai entrar em campo para perder? Para errar da maneira que errou? Não dá para errar desse jeito. Ainda mais quando você tem um goleiro que sabe sair com os pés, já mostrou isso. Então, assim, não dá para errar nesse tipo de situação. Então, quando eu falo aqui que eu acho que não é para ficar reclamando, e de fato não é, e não tem nada perdido. O Flamengo tem condições de chegar lá em Minas Gerais e vencer o jogo por 2 gols de diferença e conseguir a classificação. Poderia ter sido pior, não foi pior, e eu considero um jogo que foi proveitoso para o técnico Felipe Luiz, porque ele ainda conseguiu dar minutagem aos reforços. Quando que esses reforços iriam ter a oportunidade de ter minutagem? Contra o Ceará, que eu considero um jogo extremamente importante do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem, no jogo da volta da Copa do Brasil. Então fez certo o Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo saiu de campo derrotado, obviamente, mas não tem nada perdido. Cadê o Felipe Luiz falando? Vamos escutar e na volta, enquanto o Vene falava, o Lucas Pedrosa ficava com um sorriso de cantinho de boca. Eu tô impressionado, assim, porque Rossi titular, Varela titular, Léo Ortiz titular, Léo Pereira titular. Vinha pode não ser o titular, mas também o reserva não tem jogado tanto, que é o Alexandro, que seria o titular, e o Ayrton Lucas reveza. Alan titular, Luiz Araújo titular, Pedro titular, Plata titular. Eu não consigo cravar mais Alan como titular. Pô, mas ele veio de uma sequência boa, sim, né? Eu não consigo. Desde que o Gerson saiu, a gente elogia aqui. Eu acho que esse levantamento mostra a força do elenco do Flamengo. Mostra, que isso mostra com o time titular. Não! Toma! Que isso? Ô Pedrosa, você quando você não tem Jorginho e Arrascaeta, só é o meio de campo do Flamengo. Mas olha só. Sendo que você já não tem Pulgar. Time misto, pra mim, é quando tem metade. Metade e Bruno reserva, Henrique também. Metade reserva. Bruno Henrique também. Tá? Isso pra mim é time misto. Os nomes que eu Cadê citei meu aqui, xaropinho? Mas, Pedrosa, não é questão só de entrar com esse time. Olha o segundo tempo do Flamengo. O Flamengo... olha só, o Samuel Lino nunca tinha treinado com os demais jogadores. O Emerson Royal fez um treino com os demais jogadores. Sim. O Saul fez 3 treinos com os demais jogadores. Sim. São jogadores que estão fora de ritmo total. Então, assim, não é só o time que entrou em campo. Melhor no segundo tempo. Então, mas não é só o time que entrou em campo. É todo o contexto, todas as substituições. Gente, o segundo tempo foi na base da intuição. Não tinha nada treinado. Mas o Flamengo, pra mim, falar que foi time misto, não me parece que foi um time misto. Ele poupou 2 jogadores. 3. Bruno Henrique.
O resto é tudo titular. A linha de defesa do Flamengo, titular. Corte rápido. O ataque do Flamengo, Luiz Araújo e o Plata, em vários momentos o Bruno Henrique foi banco pra eles. Toma! Então assim, o Pedro, ele voltou a ser titular depois da polêmica toda. Eu acho que assim, a Copa do Brasil não é prioridade. Concordo plenamente, não é prioridade. O Flamengo, o flamenguista, acho que hoje não tá chateado pelo resultado que aconteceu. Mas não dá pra gente maquiar que o Flamengo entrou com a maioria dos seus titulares. E que o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro dentro do Maracanã. Tá tudo aberto? Claro que tá tudo aberto. Verdade. Mas eu acho que tirar o peso da derrota é muito complicado também. Não tô tirando o peso da derrota, mas eu não vou ficar aqui escrachando o Flamengo por conta disso, não é só pela escalação. Gente, mas olha só. Um peso é totalmente diferente quando você não entra com Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, a entrar, por exemplo, com a lateral esquerda reserva, a lateral direita reserva. Quando você não entra com Jorginho e com Arrascaeta, é meio time. É o seu meio de campo. É o seu meio de campo. Claro, meio time. Ainda mais quem entra no lugar deles. Assim, com todo respeito, entrou o Everton Araújo. Que jogou bem até. Não, jogou bem, mas... E que já foi titular em vários outros momentos. Everton Araújo e Jorginho. Claro. Não tem nem comparação. Eu acho que o Flamengo tem time suficiente pra não se apoiar nisso. Eu acho que o Flamengo jogou mal ontem, inclusive. Tá? Jogou mal. Mas olha o segundo tempo, Pedroso. Os jogadores nunca treinaram. Vou falar novamente. Mesmo no segundo tempo, que os jogadores que nunca treinaram entraram, que são jogadores de altíssimo calibre. Poderosos. Altíssimo calibre. Tanto é que o Samuel Lino fez a partida que fez. Porque o Flamengo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro tempo, o jogo foi do Galo. O jogo foi do Galo. Eu acho o seguinte, irmão. Falar que não é prioridade, sem problema nenhum. Eu falei ontem aqui, pra mim a prioridade do Flamengo tem que ser o brasileiro e a Libertadores. Agora, maquiar que pra mim foi um desempenho ruim e que o Flamengo perdeu o primeiro jogo da decisão dentro de casa no Maracanã lotado, não dá pra maquiar, pô. Toma! Acabaram. Eu zero faço isso. Faz sim, eu só não vou ficar escrachando o Flamengo por conta dessa partida, por conta de todo esse contexto. Gente, no segundo tempo, o time do Flamengo era totalmente na base da intuição. É porque o Samuel Lino joga muita bola, é um baita jogador. São jogadores poderosos o Emerson que entraram, né? Royal é um Você acha que no primeiro tempo, que foi o time base, digamos assim, no sentido de eles se conhecem, eles são jogadores entrosados. Você acha que o Flamengo fez uma boa partida? Não, eu critiquei aqui. Pra mim foi uma partida muito abaixo e surpreendente pelo lado do Galo. E assim, o Galo dominou as ações. A minha crítica é, poderia render mais com os jogadores que entraram em campo. Por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que poderia render mais, mas eu entendo, ele estava jogando na ponta esquerda. Não é o forte dele, isso a gente sabe. Mas, por outro lado, a gente pôde ver o Matheus Gonçalves rendendo muito bem. O Léo Ortiz fez um primeiro tempo fraco também, critiquei aqui, mas eu acho que era um jogador que poderia ter sido poupado também. Vai a minha crítica, só que eu acho que eu não vou ficar aqui arrasando o Flamengo por conta dessa atuação. Aí a gente nem faz isso aí. E não tem muito o que criticar. Ao menos quando chega num momento, eu preciso ser justo. Arrasar. Se eu fosse criticar, eu acho o seguinte, aí eu preciso levar em consideração todos esses pontos que eu acabei de mencionar aqui. Gente, o segundo tempo do Flamengo, embora tenha rendido melhor, mas foi totalmente na base da intuição. Mas faz parte no futebol também. Dava pra perceber que eles nunca tinham treinado. Às vezes, quando você não vai ganhar no coletivo e todo mundo tá errando muito, você vai botar um cara e ele vai fazer uma bagunça ali, vai ganhar. O futebol é isso. O futebol não é sobre minutagem, sobre posse de bola, sobre número de finalizações. O Felipe Luiz, ele escalou o time que ele entendeu que fosse o melhor para aquele momento. Ele, inclusive, fala na coletiva, eu entrei para ganhar, independentemente de ser Copa do Brasil ou não. Onde o Flamengo errou? Eu acho que o Flamengo não teve o controle da partida em momento nenhum. Só no segundo tempo, quando aquelas peças entraram, e o Galo também já com 1-0 no placar, recuou. O Cuca, inclusive, tira o Saravia, que era o lateral direito, que estava fazendo a dobra de marcação na lateral e estava causando dificuldades ao Flamengo, e coloca o Igor Rabelo, que eu acho que foi um erro naquele momento, porque ele trouxe o Flamengo para cima, e o Flamengo não é um time que prioriza muito essa bola aérea, só tem o Pedro como um jogador de característica nesse sentido. E aí, o que aconteceu? No primeiro tempo, o que eu vi foi um Galo dominante, foi um Galo que teve mais oportunidades, um Galo que obrigou o Rossi a trabalhar, um Galo que conseguiu criar algumas oportunidades e estava pouco efetivo diante do jogo que estava fazendo. Claro que é o Atlético Mineiro, gente, tem que dar muita moral também, porque é um time que tem vários jogadores importantes. Scarpa, Gabriel Menino, Hulk, Rony, Coelho, são ótimos jogadores. O Lianco também fez uma belíssima partida. Só que eu acho que pro Flamengo, jogando uma decisão de Copa do Brasil dentro da sua casa, com o estádio lotado, com estreia de uniforme, com os jogadores que tem, deveria ter tido um jogo um pouco mais
controlador, digamos assim. Eu acho que o Flamengo deveria ter colocado o Galo nas cordas em algum momento. E não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Tanto que o Galo sai do primeiro tempo, na minha visão, satisfeito jogando melhor. No segundo tempo, o Galo continua jogando melhor. O Flamengo só consegue tomar as rédeas da partida depois que o Galo faz o gol. Aí entra o excelente Samuel Lino, o excelente Saul, o Emerson Royal também entrou bem, começou a atacar a área. E aí, a partir daquele momento ali, o Flamengo poderia até ter empatado o jogo. Mas, no geral, o que eu tô falando aqui, o resto é brincadeira, tá, gente? Eu acho que não tem nada de absurdo o Flamengo perder em casa, tal. É brincadeira. Mas eu acho mesmo que, falando em desempenho, a partida do Flamengo, pra mim, foi decepcionante pra uma Copa do Brasil, pra uma decisão importante. É possível não gostar da estreia dele. Inclusive, eu considero um dos pontos positivos é algo que o torcedor rubro-negro pode se apegar. Você falou que era o que você ia mais se animar? Foi você que falou? Sim. Acho que ele já chega pra ser titular. E assim, sem sombra de dúvidas, ele mostrou ali porque o Flamengo fez um investimento extremamente alto para poder contratá-lo. 22 milhões de euros fixo, mais 3 milhões em metas. Metas essas que se o Flamengo for campeão, ou seja, se o Flamengo for campeão, então vai valer a pena pagar essas metas. Gostei demais, 33 minutos em campo, ele conseguiu botar a bola na rede, um impedimento anulado, muito bem anulado, por sinal, graças ao VAR, mas não foi só o gol que me fez ficar animado com a chegada desse jogador. O jogo sem a bola, que a gente sempre brinca aqui, que é extremamente importante, era algo que o Felipe Luiz pedia muito, o extremo pela esquerda, que jogasse no estilo dele. E ele chegou muito bem. E para mim vai ser titular absoluto nessa posição, até porque atualmente Michael e Cebolinha não dão conta do recado. Inclusive sobre o Cebolinha, acho que chegou o momento de fato desse jogador respirar novos ares. Fala nação rubro-negra, o Flamengo segue mostrando que não está para brincadeira quando o assunto é reforçar o elenco. Depois de anunciar grandes nomes como Saul Niguez, Carrascal e Samuel Lino, a diretoria agora volta suas atenções para mais um alvo de peso, o centroavante argentino Lucas Beltrán, de 25 anos, que atualmente defende a Fiorentina, da Itália. O clube quer garantir que o elenco tenha sempre duas opções de alto nível para cada posição, e a possível saída de Pedro tem acelerado os planos para buscar uma nova referência ofensiva. Beltrán é um atacante que já se destacou no River Plate, tem características modernas, muita movimentação, boa presença de área e finalização afiada, sendo considerado uma das promessas mais interessantes do futebol argentino. A SAF rubro-negra entende que mesmo com um elenco qualificado, é fundamental manter a competitividade interna em alto nível, e por isso trabalha de forma intensa para trazer mais esse nome de impacto. A ideia é não apenas repor uma eventual baixa, mas elevar ainda mais o patamar do grupo. Os primeiros contatos com os representantes do jogador já aconteceram e a diretoria agora estuda a melhor forma de iniciar uma negociação com a Fiorentina, ciente de que será necessário um investimento significativo para convencer o clube italiano. Ainda assim, o Flamengo aposta no seu projeto ambicioso, na força da torcida e na visibilidade que o futebol sul-americano proporciona para atrair o jogador. A contratação de Beltrán seria estratégica, pensando não só na temporada atual, mas também nas competições futuras, como a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil. A movimentação nos bastidores é intensa, e nos próximos dias novidades podem surgir. A diretoria sabe que precisa agir com velocidade para não perder o jogador para outro mercado, e por isso a mobilização é total. O objetivo é manter o Flamengo entre os protagonistas do continente, com um elenco capaz de enfrentar qualquer adversário e disputar todos os títulos em igualdade de condições. O torcedor pode esperar mais emoções, porque o mercado ainda promete movimentações importantes. Fiquem ligados, deixem o like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, porque o Mengão segue em busca de mais um grande nome para incendiar o ataque e fazer a nação vibrar ainda mais.